Ontem, mais um penal bizarro foi marcado para o Palmeiras, quando o jogo estava 0 a 0. Registrei aqui e depois apareceu um influenciador buscando engajamento, atraindo haters, dando RT e comentando minha postagem. Então apaguei. Mas, evidentemente, segue a mesma opinião sobre a marcação. Virou rotina e estão normalizando. O fato de o próprio jogador, após a peleja, confessar um pênalti que não cometeu, confirma a tese. Nação flamenguista, né? Tem torcedores, torcedores palmeirenses, flamenguistas, né? Sempre discuta a questão, né? Sempre procurando ali erros de um lado, erros de outro, né? Mas, pessoal, temos que ser realistas. O futebol brasileiro, quando se fala de arbitragem, futebol sul-americano, quando se fala de arbitragem, tá um verdadeiro caos, né? Mas também vamos ser bem realistas que tem jogos que eu acho que usar passa até ileso, né? Passa até despercebido. Geralmente quando os caras são bons, eles passam despercebido, né? Nesse jogo do Palmeiras teve essa questão dessa polêmica envolvendo o Mauro César, né? Onde ele faz uma postagem dizendo que não foi pênalti, depois apaga, né? Os torcedores do Palmeiras não perdoaram, né? Dispararam, soltaram o verbo. Pessoal, eu acho que essa questão desse pênalti aí, claro, o Palmeiras teve muitos pênaltis, inclusive no Campeonato Brasileiro, que não foi pênalti, né? Teve muitos. Se a gente for citar aqui, a gente cita uns 5, talvez, né? Mas pra mim, esse pênalti aí contra o Fortaleza, cada cara tem sua opinião, né? Isso aí, inclusive o jogador chegou a assumir, mas, pessoal, como eu digo, cada cara tem sua opinião. Neto também traz aí os detalhes dessa partida do Flamengo envolvendo o Vasco, né? Já projetando esse Flamengo Estudiantes. O torcedor do Flamengo espera uma bela vitória sobre o Estudiantes, mas a questão aqui, a polêmica em si, é sobre Mauro César. Primeiro já vou deixar minha opinião. É aquele cara que diz que é YouTube, que diz que tá em prol da equipe e fica procurando matérias para colocar crise no clube, depois bate no peito. Não, eu sou jornalista. Para mim isso aí não existe. Vamos acompanhar o vídeo aí pra gente entender. Créditos do vídeo vai para o canal Opina por clique na descrição. Coisa aqui com vocês. Na boa. Numa boa mesmo. Eu gosto de uma coerência esportiva. Eu sempre tento manter uma linha de raciocínio. E, obviamente, isso às vezes acaba mudando. A gente vem aqui, conversa, tudo mais. Só que assim, existem algumas pessoas que acabam meio que se perdendo no personagem. E eu acho que isso é complicado. Existem alguns comentaristas que eles são tão acostumados a bater e criticar, que isso acaba se tornando um vício. E quando vê, mesmo diante daquilo que é certo, ele tá batendo e tá criticando. Eu gosto muito dos comentários, e todos sabem aqui, eu acho um jornalista fantástico, o Mauro César. Eu acho que quando o Mauro César, cara, ele é neutro, ele é imparcial, ele brilha no comentário. O comentário dele é muito bom, muito bom. Tantas e tantas vezes, nós até utilizamos aqui ele como uma referência esportiva para fazer as nossas resenhas. Então, muitas vezes a gente traz as opiniões dele aqui, comenta por cima e tal, discorda ou concorda. Só que assim, o Mauro César, esse final de semana, ele, meu amigo, deu uma bola fora aqui, ó. No sábado, à noite, enquanto o Palmeiras e o Fortaleza jogava, ele publicou a seguinte mensagem: mais um pênalti bizarro marcado para o Palmeiras. Colocou ali uma ilustração do Bob Esponja, fazendo uma analogia sarcástica ao desenho animado e o lance do Palmeiras. E logo na sequência, né, um tempo depois, ele deleta aquela mensagem. Só que a galera já viu lá e já printou. No outro dia, ele comenta o seguinte, em uma nova mensagem nas redes sociais: ontem, mais um penal bizarro foi marcado para o Palmeiras, quando o jogo estava 0 a 0. Registrei aqui e depois apareceu um influenciador buscando engajamento, atraindo haters, dando RT e comentando minha postagem. Então apaguei. Mas, evidentemente, segue a mesma opinião sobre a marcação. Virou rotina e estão normalizando. O fato de o próprio jogador,
após a peleja, confessar um pênalti que não cometeu, confirma a tese. E aí você deve estar se perguntando, Neto, que papo que é esse do próprio jogador confessar um pênalti? Porque depois que tem o lance lá, na hora da entrevista dos jogadores, o jogador do Fortaleza, falando sobre o jogo, ele fala, eu cometi o pênalti. Eu, de fato, cometi o pênalti. Ele mesmo confessa que cometeu o pênalti. Ou seja, basicamente, o que ele quis dizer ali? Que o lance, ou ele fazia um pênalti, ou eles tomavam um gol. Porque naquele momento era o Facundo Torres que estava no lance. E o Facundo Torres tenta sair dele, fazer o drible dele, e iria ficar frente a frente com o goleiro. Então tinha grandes possibilidades, porque não tinha mais ninguém marcando ali em cima do lance, era ele. Então se passasse por ele, provavelmente seria o gol. E aí ele acaba cometendo pênalti. E ele fala aqui, o jogador, até assim, admirável, muita hombridade do jogador, parabéns ao jogador, que teve, a sinceridade de admitir, não, fiz o pênalti, assuma a responsabilidade. Isso é respeito até com o adversário, e até com os companheiros dele, que ele chama responsabilidade para ele. O Mauro César, ele fala aqui que existe, estão normalizando os pênaltis pro Palmeiras, que até o jogador começa a acreditar que ele fez pênalti. E aí ele fala que tem essa tese. O Mauro César chama isso que ele expôs aqui de tese. Eu chamo isso de um clubismo absurdo. Tudo bem. Ele tem direito a ter a opinião dele. Mas o Mauro César acha que não foi pênalti, Neto. Eu também acho que não foi pênalti. Tudo bem, galera. Você pode ter sua opinião. Agora, o problema é o Mauro César querer pegar a confissão do jogador e falar assim pro jogador, amigão, ei, escuta aqui, você não fez pênalti, tá bom? Não acredite nisso. Aí o jogador, não, mas eu fiz, eu confesso, eu assumo a responsabilidade, eu fiz o pênalti. Eu era ali o último homem do lance, então eu fiz. Foi um pênalti tático, foi uma falta tática. Não, você não fez. É basicamente isso que o Mauro César tá trazendo aqui. Então assim, pessoal, eu achei que o Mauro César forçou muito nessa opinião dele aqui. E depois ele piorou isso, né? Porque todo jogo ele faz questão de contar o número de pênaltis que ele tem pro Palmeiras e, de fato, nós estamos falando de um lance que realmente foi pênalti. O próprio jogador admitiu isso. O jogador tinha tudo para usar isso de muleta. Galera, deram um pênalti naquele lance lá, eu não fiz pênalti, beleza? Não fiz pênalti. Isso daí tirou a nossa concentração do jogo. E outra coisa, pessoal, se o jogo tivesse sido 2-1 pro Palmeiras, eu até poderia dizer que o pênalti influenciou alguma coisa. Mas o Palmeiras vai lá, tem o pênalti a favor, faz 1-0. O Fortaleza empata, faz 1-1. Aí o Palmeiras vai lá e ensaca mais 3 gols nos caras. Ou seja, o pênalti não fez diferença nenhuma. Se você colocar o pênalti, se você tirar o pênalti da conta, ficou 3-1. E na boa, um jornalista do gabarito dele, um baita comentarista do jeito que ele é uma opinião muito assim, sabe, clubística. Lembra que o Arnaldo falou, é clubística, sabe? Vocês lembram da semana passada? Eu achei isso. Viciou em falar mal do Palmeiras e continua falando. Roda essa vinheta aí, bora lá. Vasco. E quando saiu a escalação do Flamengo, eu olhei assim e falei assim, nossa, o Felipe Luiz ele está fazendo a mesma coisa que o Abel fez. Seguindo a mesma receita, o mesmo preceito. O Flamengo veio com mais jogadores reservas que titulares. Veio com um time ali que... Se eu não me engano, o Flamengo poupou 6 jogadores, né? Queira ou não queira, pessoal, isso faz diferença, né? Faz diferença. E outra coisa, o Palmeiras poupou o jogador, ok, mas foi contra o Fortaleza, né, pessoal? E a questão de Mauro César, vou ser bem realista e bem sincero. Sou flamenguista e tudo, mas não gosto de Mauro César. Ele é aquele cara que procura notícias para afundar o seu próprio clube, como é o Flamengo. Isso aí, não porque eu sou jornalista, ele bate no peito. Eu sou jornalista, né? Jornalista é uma coisa, pessoal, mas você está procurando notícia para prejudicar o time de coração que você tanto defende. Pra mim isso aí não existe, é atrás de notícias. Ele mesmo disse aí, atrás de haters, né? E ele é um desses, né? Não tem experiência de rodagem junto, não tem aquele entrosamento.
E aí eu pensei, só faltava chegar mais ou menos no segundo tempo, na metade do segundo tempo, ele começar a colocar as peças titulares, se vê que o jogo tá difícil, se vê que às vezes a coisa não desenrola tão bem. E foi justamente isso que aconteceu, né? O jogo começa e eu confesso pra vocês que quando o Flamengo faz gol, eu achei que ia ser assim, um placar até elástico pro Flamengo. Eu achei que o time ia ganhar confiança e ia decolar. Porém, o Flamengo começa a cair na picotagem de jogo do Vasco. Na verdade, o Flamengo começa a auxiliar o Vasco a picotar o jogo. Porque naquele momento, pessoal, o Vasco ele não conseguia criar para chegar de uma forma ofensivamente forte dentro da área do Flamengo. E aí, o que o Vasco começa a utilizar como recurso? Começa a prender a bola para que as faltas aconteçam. Ou às vezes dá um chute de longe para dar um bate-rebate e gerar um escanteio. Porque a bola parada, você tem lá o fator Coutinho, que poderia fazer a diferença. O Vasco começou a insistir muito em jogadas de bola parada. Quando o Vasco começou com essa estratégia da bola parada, me veio na cabeça, pô, isso daí é uma estratégia. O Vasco não está conseguindo construir o jogo. Ele não está conseguindo construir o jogo. Já levou um gol. Então, eles têm que tirar a posse de bola, tirar o domínio do Flamengo, tentar segurar e cavar faltinhas. E era isso que o Vasco começou a fazer. O Vasco começou a apoiar todos os seus recursos e as suas fichas em cima da bola parada. E deu certo. Deu certo. O Vasco faz um gol de bola parada, e tem o fator postura do Flamengo, porque o Flamengo fez um gol e poderia continuar subindo linha, poderia continuar indo para cima, porque no momento que o Flamengo faz o gol, o Flamengo subia com 7 jogadores marcando ali, em linha alta. O Flamengo empurrava o sistema defensivo do Vasco para trás. E aí, naquele bate e rebate que aconteceu ali, o Carrascal vai lá e faz o gol. Só que depois o Flamengo ele recua novamente as linhas. E ele permite com que a saída de bola do Vasco comece a ser bem executada. Só que quando passava do meio-campo, o Vasco encontrava dificuldade na criação. Porque o sistema defensivo do Flamengo estava bem armado também para receber eventual ali ataques do Vasco. Só que aí o Vasco vê a janela de oportunidade nas faltinhas. O Vasco empata o jogo e segura, defensivamente falando, o Flamengo. No segundo tempo, o Flamengo volta propondo a mesma ideia de jogo, o mesmo pensamento. E aí quando dá ali por volta de 30 minutos do segundo tempo, o Felipe Luiz começa a colocar a cavalaria. Só que aí é muito tarde para você colocar cavalaria. Ah, Neto, mas o Abel colocou a cavalaria nos 30 minutos, mas o Palmeiras já ganhava por 2-1 quando o Abel fez isso. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês, meus amigos, eu vou ser muito sincero, tá? Eu achava que, tecnicamente falando, a equipe reserva do Flamengo, eu estou falando num sentido coletivo, não estou falando no sentido individual. Eu imaginava que era uma equipe muito mais amadurecida, por exemplo, que a equipe reserva do Palmeiras. Ontem, eu não consegui ver essa maturação. Não consegui. Ah, Neto, mas os reservas do Palmeiras foram ruins contra o Fortaleza também. Não, sim, isso é fato. Assina embaixo. Eu assino embaixo. Só que os reservas do Flamengo também estavam totalmente desorganizados, desentrosados. Não mostraram capacidade de tentar ali, pô... Neto, só esqueceu de contar alguns detalhes, né? Por exemplo, o reserva do Flamengo jogou contra quem? Contra o Vasco da Gama, né? Um clássico estadual, né? Queira ou não queira, é sempre um clássico, é sempre difícil, é sempre jogo complicado, né? Então, esqueceu de falar disso, né? Os reservas do Palmeiras jogaram contra quem? Contra o Fortaleza, um dos piores times do Campeonato Brasileiro. Ali na zona de rebaixamento, tá sofrendo, vai para a segunda divisão. Hoje,
não se vê evolução no futebol do Fortaleza. Então temos que saber separar essas duas coisas, né? O time do Fortaleza e o time do Vasco, né? Talvez se o Palmeiras tivesse pegado um Santos, um São Paulo, Corinthians, aí eu queria ver, né? Botar o em reserva, né? Aí eu queria ver botar o em reserva. O Flamengo botou no clássico, né? E saiu do empate e pra mim merecia ter a vitória. Ok, eu concordo que quando se fala de clássico tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer, mas a parte coletiva não sobressaiu. Por que a parte coletiva não sobressaiu? Eu acho que é até normal, né, pessoal? É até normal. A parte coletiva do Flamengo não sobressaiu porque esses caras só treinam. Eles não jogam, né? Então, sem sombra de dúvida, a parte do Flamengo, a parte coletiva não sobressaiu. Mas é como eu digo. Como eu digo, pessoal. É o Flamengo, eu acho, tenho quase certeza que tá no caminho certo, né? O Flamengo vem fazendo bons jogos, apesar de parte da mídia criticar, né? Claro, sempre vai ter aqueles que vão criticar, mas quando se fala de equipe reserva do Flamengo e equipe reserva do Palmeiras, eu acho que os jogadores do Flamengo têm mais jogadores mais decisivos, né? Eu acho que, sem sombra de dúvida, né? Agora é ficar nessa expectativa de bons jogos, né? Principalmente aí contra o Estudiantes, né? E essa questão aí de Mauro César, pessoal, cara que diz que é torcedor do Flamengo, defende o Flamengo, mas ele fica procurando notícias para dar likes, principalmente contra o Flamengo. Eu não prefiro nem comentar sobre isso. Não porque eu sou jornalista, não existe isso não. Então, o que é que a gente tá vendo, né? Flamengo e Palmeiras dominando o futebol brasileiro, né? A gente espera que o Flamengo consiga trazer a vaga lá da Argentina, né? Contra o Estudiantes. Empatou o primeiro jogo. Jogo esse que empatou não, venceu o primeiro jogo, pode empatar o segundo e traz a vaga para o Rio de Janeiro, né? Contra o Vasco aí, o time talvez não foi bem, realmente não foi bem coletivamente. Aqueles que ainda tem alguma dúvida, né? Quem você colocaria para jogar? Bruno Henrique ou Pedro? Pessoal, não tem nem lógica, né? Bruno Henrique ele não consegue dominar uma bola. Não tem lógica. Bruno Henrique não consegue dominar nenhuma bola, né? Eu sei que ele é um jogador que é essencial no Flamengo, tem história. O torcedor do Flamengo gosta dele e tudo, mas nesse momento não tem nem lógica, né? Inclusive para esse jogo aí contra o Estudiantes, eu ia com o Luiz Araújo no lugar do Gonzalo Plata, né? Para fugir das polêmicas, né, pessoal? O Estudiantes, caso perca, né, estuda a possibilidade de acionar até a FIFA, né? Por esse caso aí de Gonzalo Plata. Então, o Flamengo tira Gonzalo Plata. Para mim também não vem fazendo bons jogos. Para mim, Luiz Araújo é do mesmo nível, ou talvez até melhor do que Gonzalo Plata. Tem um chute de fora da área, né? Bate forte. Gonzalo Plata contra o Estudiantes, pessoal. Pegou 2 bolas dentro da pequena área, entregou na mão do goleiro. Ele é complicado para fazer gol, né? Ele tem aquele passe, tem aquela tabela, mas para fazer gol é complicado, né? Então eu ia com Luiz Araújo. Luiz Araújo de titular, né? A boa notícia é que Jorginho vai voltar para esse jogo, né? Acho que Jorginho faz falta demais esse time do Flamengo. Fez falta contra o Estudiantes, fez falta contra o Vasco da Gama. Então, com a chegada de Jorginho aí, eu acho que tudo vai melhorar, né? Com a volta de Jorginho. A tendência é um Flamengo fazer um jogo mais consistente, né? Defesa e ataque, na defesa e meio campo, ter mais qualidade nessa saída de bola com o Jorginho. Então, sem sombra de dúvida, torcer para ele voltar ao mesmo nível que deixou, né, o Flamengo. Ele deixou ali o Flamengo jogando muita bola, ele e Saul. Essa dupla de volantes, Saul e Jorginho, vem jogando muita bola.
O torcedor deposita muita expectativa, né, em cima deles dois. Inclusive, Saul foi bem, né, contra o Vasco da Gama, né? Sendo um dos principais jogadores em campo. Então, pessoal, não tem muito o que discutir, não. É viajar para a Argentina, concentrado. A gente espera que o árbitro não atrapalhe dessa vez, né? E não venha prejudicar o Flamengo, né? Ultimamente, é mais o que eles têm feito, né? Só prejudicar. Eu acho que agora, talvez depois da repercussão toda, vão tentar ser mais discretos, né? Mas o estrago já tá feito, né, pessoal? O Flamengo deixa de 3-0 para ir para um 2-1, né? Então, queira ou não queira, o estrago já tá feito, né? Vamos torcer aí com o Flamengo. O Flamengo fora de casa tem feito bons jogos. Torcer aí que o Flamengo faça um grande jogo aí contra o Estudiantes. E traga essa vaga aí para semifinal de Libertadores, que seria importantíssimo, né? Para dar um fôlego ali no Campeonato Brasileiro. E dar uma arrancada novamente, colocar uns pontos na frente dos seus adversários, né? Então é isso, pessoal. Deixa sua opinião aí nos comentários, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.